Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a esse módulo 3, que é a Economia Rural Solos. Para começar a aula de hoje, nós vamos fazer a correção da tarefa que eu havia deixado para vocês, né? Essa era a atividade 1, página 215 e 216, onde vocês tinham que analisar o infográfico. O infográfico seria, né, essas imagens aqui, que ele fala sobre a perda de solos no mundo, ampliação da área cultivada, perda de solo por continentes. Então nós tínhamos aqui a superfície cultivada até 1975, depois essa área aumentada até ano 2000 e uma projeção para 2025 e uma perda anual de 83 bilhões de toneladas. Bom, e o que vocês teriam que estar fazendo? Vocês teriam que analisar entre as alternativas verdadeiras ou falsas. Então, sobre o tema explorado no infográfico, aponte as verdadeiras ou falsas, justificando suas respostas. Então eu trouxe para vocês, né, como a gente costuma fazer em sala, essa correção coletiva. Então eu trouxe também essa correção nessa videoaula, onde tem ali se ela é verdadeira ou se ela é falsa e a justificativa. Então quando vocês assistirem esse vídeo, eu aconselho vocês a pausarem, né, nessa parte, eu vou focar bem ali, e aí vocês vão copiar ou corrigir na sua apostila o que você errou, ou até mesmo assinalar como correta as respostas de vocês. Bom, número 1. A rápida ampliação das áreas cultivadas, que chegarão a mais de 2,5 bilhões de hectares em 2025, pode contribuir para o aumento dos problemas do solo. Verdadeira, pessoal. Se essa ampliação dessas áreas não for acompanhada de cuidados técnicos, como adubação, né, calagem do solo, os problemas do solo vão somente aumentar, como a erosão, a desertificação e tudo mais. 2. O desmatamento nas áreas tropicais chuvosas deixa os solos desprotegidos e aumenta a erosão pela ação do escorrimento das águas. Verdadeiro. Nós já vimos que o desmatamento ele causa sérios problemas ambientais, porque a raiz das plantas elas funcionam como protetoras desse solo. Quando você deixa esse solo nu, você deixa esse solo desprotegido, ele corre o processo de lixiviação, que é isso? É a lavagem desses solos. Então, os desmatamentos das regiões tropicais têm forte impacto ambiental, já que a ação erosiva das chuvas é ampliada. 3. O maior volume de perda de solos ocorre em regiões pobres, em especial na África e na Ásia, e isso se deve provavelmente ao uso de técnicas agrícolas antiquadas e ultrapassadas. Verdadeiro, pessoal. O mapa mostra pra gente que a África e a Ásia são os dois continentes responsáveis pelas maiores percas de solo. Isso, em parte, é por falta de recursos, falta de dinheiro, por falta de tecnologia, onde eles não fazem a adubação correta, não tem essa rotação de cultura, não existe ali as chamadas curvas de nível, que é o que a gente vai ver hoje mais pra frente um pouco. 4. A maior parte da expansão agrícola mundial tem sido feita por meio do desmatamento das regiões semiáridas, o que aumenta a erosão dos solos. Falso. As regiões semiáridas não são a principal área de exploração, né, de expansão agrícola, nem de desmatamento. Nelas ocorre certo crescimento das áreas agrícolas, mas o maior problema é a salinização dos solos e não a erosão. Justamente nessas áreas semiáridas, pessoal, não ocorre com grande intensidade a prática da agricultura e da pecuária, como nós vimos nos climas tropicais, no qual favorece esse tipo de atividade. Nessas áreas semiáridas ocorre aí o efeito somente da salinização, muito sal concentrado nesse solo, que vai tornar ele um solo duro e infértil, mas não tem nada a ver aí com a área da expansão agrícola, porque é muito difícil você plantar nesse tipo de clima. Bom, pessoal, para dar continuidade, nós vamos falar sobre o bom uso do solo. Todo esse material está na apostila de vocês, tá? Logo após ali a atividade 1, já na página 216, ele já começa a falar sobre o bom uso do solo. É fundamental que o ser humano desenvolva técnicas para que esse solo ele seja preservado. Uma das principais técnicas é as chamadas curvas de nível. Na apostila de vocês tem a imagem, onde ele mostra pra gente que essas curvas de nível, elas são usadas principalmente em áreas aí mais elevadas, áreas de planalto, onde eles fazem o quê? É uma técnica fundamental para a ocupação do solo em terrenos inclinados. Se a inclinação do terreno é grande, a água das chuvas corre muito depressa sobre essa superfície e aumenta a perda de nutrientes fundamentais e a erosão. Para evitar isso, é necessário cortar o terreno, formando uma espécie de escadaria, parece uma escada, né, desde o começo da montanha até o final, que controla o movimento das águas das partes altas até mais baixas e aumenta a produção. Porque daí a água, pessoal, ela vai escorrer com menor
rapidez e vai levar bem menos nutrientes do que se não tivesse essa curva de nível. Se você plantasse em curva de nível nessas áreas mais montanhosas, se vir uma chuva muito grande, corre o risco total de erosão e o solo vai ficar desprotegido e a pessoa perde toda a sua produção agrícola. Bom, nós temos também a rotação de culturas. Eu já havia falado um pouco com vocês. Essa é uma técnica agrícola muito utilizada desde lá do século XVI, na época do sistema feudal, onde eles dividiam o terreno em várias partes, 4, 6 partes, 5, onde eles deixavam uma parte desse terreno descansando e eles iam fazendo uma rotação de cultura. Por exemplo, ele dividia em 4, plantava-se o arroz, o feijão, o milho e deixava a quarta parte descansando. No outro ano, ele ia deixar outra parte descansando e ia fazer essa rotação de cultura. Ia ter sempre uma parte do terreno em descanso, difundiu-se por vários lugares até ser empregada mundialmente. É ideal para pequenas propriedades, onde quase todo o espaço é aproveitado. Consiste em dividir a área em 3 ou 4 partes que são ocupadas de formas diversas, mas sempre a partir de uma mesma ideia: explorar a riqueza do solo, gastando o mínimo possível com sua conservação. Então eles deixam, e às vezes eles deixam só descansando para que ele venha aí repor gradativamente seus nutrientes. Não precisa aí de uma adubação e de uma calagem muito intensa nesse tipo de agricultura. Bom, a adubação orgânica hoje é muito utilizado. Hoje existem as produções orgânicas, no qual eles não utilizam nutrientes aí vindo de substâncias químicas. Eles utilizam humus, restos de alimentos, restos de galhos, de folhas, e esses humus eles são de extrema importância para o solo. Então, com a porcentagem dessa matéria na composição do solo é muito pequena, menor que 5%. Para melhorar a produção agrícola, deve-se aumentar a quantidade de humus ou fazer sua reposição. O custo disso é muito baixo, o que é bom para os pequenos agricultores que não dispõem de capital para comprar adubos minerais. Os 2 métodos mais importantes são a adubação vegetal, tá? Quem puder grife na sua apostila, produzido pela formação de camadas de restos vegetais, sobra de colheitas anteriores, cascas de vegetais, utilizados na alimentação, folhas e pequenos galhos bem picados. Existe também, aí que após algumas semanas, esses restos curtidos pela umidade e pelo calor do sol estão prontos para serem espalhados. Esse material é regado e depois de curtido por algumas semanas é misturado e acrescentado ao solo. Então essa é a adubação orgânica, onde eles utilizam aí a adubação vegetal. Bom, é o adubo composto. Esse adubo composto é produzido de forma semelhante ao adubo vegetal, só que acrescenta a ele camadas de esterco, Utiliza-se aí, às vezes, fezes de animais, como do boi, da vaca, da galinha. Esse material é regado e depois de curtido por algumas semanas é ministrado e acrescentado ao solo. Então essas são as 2 formas de adubação: a adubação orgânica e o adubo composto, tá? A adubação orgânica, ela tem aí mais restos de vegetais, de colheitas, pequenos galhos, e o adubo composto, além dessa adubação vegetal, ele utiliza também os chamados estercos. Bom, eu vou deixar para vocês de tarefa somente exercícios complementares. Eles não estão na apostila, mas esses exercícios estão tanto aqui nesses slides que eu vou enviar, tanto no vídeo, como eu vou mandar também em forma de Word, para que a coordenação possa enviar para vocês e para os seus pais, tá? Então existem aí 5 exercícios, no qual todos eles são de forma objetiva, onde vocês vão ter que achar a alternativa correta, tá? São 5 exercícios e na próxima aula eu vou voltar fazendo aí a correção desse exercício. Então nessa aula, pessoal, nós falamos somente sobre o bom uso do solo, quais são as 3 formas aí de agricultura. Temos as chamadas curvas de nível, rotação de cultura, agricultura orgânica, e nós vimos aí os tipos de adubo orgânico e adubo composto. E para finalizar, eu vou deixar como tarefa para vocês esses 5 exercícios aí. Beijo, pessoal, e até mais.